Olá, bom dia! O programa Gestão com Identidade se dedica a levar até você as melhores práticas de gestão aplicadas no Brasil e no mundo. Toda semana trazemos cases de sucesso, tanto de empresas altamente competitivas, quanto de organizações públicas ou privadas sem fins lucrativos. E prefeituras estão também na nossa lista de temas. E gostamos de te apresentar aqueles municípios que estão comprometidos com uma gestão profissional, com a técnica, com rigor na aplicação do dinheiro que é pago pelos contribuintes. E o case desta edição foi destaque no palco do Fórum Áquila 2023, realizado em dezembro em Belo Horizonte. 2 secretários da Prefeitura de Recife apresentaram o case do município à plateia. Representando o prefeito João Campos, participaram do evento o secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, Felipe Martins Matos, e Ricardo Dantas, controlador-geral do município de Recife. O município está usando a inteligência artificial de modo pioneiro na gestão financeira. O volume da dívida ativa está sendo reduzido, o que aumenta a capacidade de investimento da prefeitura, inclusive na infraestrutura. Sejam muito bem-vindos ao programa Gestão com Identidade. Bom dia. Bom dia, obrigado Inácio pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso de recebê-los. Bom dia Inácio, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Vamos começar então com você aí, secretário, comandando uma pasta que é tão importante para que a estrutura de toda a prefeitura de maneira geral, para que a máquina funcione bem, né, Felipe? Vocês estão aí em um processo em que vocês estão buscando um amadurecimento na gestão. Isso implica em capacitar vocês, que são os gestores, junto com o prefeito, mas também a equipe de servidores. E aí vocês chamaram o Áquila para ajudar nessa tarefa, que a gente sabe que essa mudança não é fácil. Qual que foi, Felipe? Tenta se lembrar, já tem aí quase 2 anos, né, de parceria com o Áquila. Qual era a demanda principal naquele momento, quando o projeto começou? Desde o momento que a gente assumiu a gestão, a gente tinha um grande desafio de incrementar os indicadores fiscais do município, né? Naquele momento, o município não tinha ainda a nota de crédito suficiente para captar financiamentos internacionais, e isso acabava limitando bastante a capacidade de investimento do município. Então, desde o primeiro dia, o prefeito botou para a gente esse desafio e nós iniciamos com as próprias pernas, lá dentro da equipe, com o que a própria equipe de servidores já tinha levantado de oportunidades de melhoria, né? Iniciamos esse trabalho e, em paralelo, percebemos a necessidade de ter alguém de fora também nos ajudando a olhar para identificar novas oportunidades, né? A gente sabe que o mato, sempre que você corta, ele volta a crescer. Então, você sempre precisa estar ali otimizando sempre buscando novas oportunidades, novas melhorias. E foi exatamente nesse intuito, nesse espírito, que o Áquila veio trabalhar lá com a Prefeitura de Recife, inicialmente apoiado por um grupo de empresários locais, que nos cedeu esse estudo. E o desafio era literalmente tentar mapear dentro de toda a estrutura de custos do Recife o que poderia ainda haver de oportunidades de otimização da máquina. Esse primeiro trabalho foi feito num espaço curto de tempo, onde foram já identificadas uma série de oportunidades. A gente lá na prefeitura, muitas delas a gente decidiu fazer por conta própria, mas existia uma em específico que a gente já vinha de algum tempo tentando desenvolver e que esse daí a gente reconheceu de fato a nossa limitação. Convidamos a Áquila para fazer esse segundo trabalho, que seria exatamente o de otimizar a cobrança da dívida ativa do município. E já começando a coletar alguns bons resultados, né? E o controlador, como é que olha para todo esse processo de mudança, né? Porque os papéis são diferentes, né? Aqui nós temos os secretários com um papel bastante executivo e a controladoria ali do município tendo um trabalho de vigilância, de monitoramento. Como que foi na sua área, dentro da responsabilidade que você tem, Ricardo, acompanhar esse processo inicial da consultoria? Dentro das atribuições da controladoria, uma delas, né, diferentemente do que é o normal na maioria das controladorias, nós temos também algumas atribuições diferenciadas nessa gestão inovadora do prefeito João Campos. Uma delas é o que a gente chama da racionalização da despesa. Então, parceria com a CEPLAG, que cuida da gestão como um todo, a controladoria é responsável por otimizar essa despesa. Diuturnamente está buscando formas de reduzir essa despesa sem reduzir a qualidade do serviço que é prestado. Então, essa primeira etapa da Áquila, junto com a Prefeitura do Recife, nos ajudou na seara da despesa, olhando como é que a gente otimiza, como é que a gente eficientiza e ajudando a controladoria nesse sentido.
E essa segunda etapa olhou o lado da receita. Dentro da receita, onde é que a gente não tem o histórico, vamos dizer assim, de ir buscar essa eficiência. E foi exatamente na dívida ativa, como o Felipe falou, onde a gente não tinha essa expertise e pelo fato de eu ter sido 5 anos secretário de Finanças na gestão anterior, isso ajudou muito, eu fiquei né? como árbitro aí nessa segunda etapa, onde de maneira inovadora está sendo utilizado inteligência artificial, está sendo utilizado todo um mapeamento do perfil, não só da dívida, mas do perfil do próprio devedor. Qual é aquela dívida mais fácil de cobrar, usando a inteligência artificial para fazer o ranqueamento dessa dívida e para estabelecer o que a gente chama dessa régua de cobrança. Qual é o tipo de cobrança mais adequado para cada tipo de perfil desse devedor, trazendo essa eficiência para extratos dessa dívida que, naturalmente, as nossas procuradorias não tinham o costume de atuar. Então, temos muita esperança de que esses primeiros resultados eles se multipliquem aí ao longo de 2024 e estamos apostando muito nisso. Tomara. Gente, eu quero dividir um pouco, Ricardo e Felipe, esse assunto que vocês trouxeram ainda, a reestruturação da questão financeira, sobre esses 2 aspectos que vocês elencaram como principais, né? A questão de fazer cobranças corretas, adequadas e no tempo certo e com a metodologia ideal das dívidas, né? Chegar junto aos munícipes aí, fazê-los reconhecer a importância de fazer essa quitação, mas eu quero começar, Felipe, com essa questão de melhorar o perfil de vocês como clientes do mercado financeiro, né? Porque você disse que vocês batalharam para melhorar a nota. Sim. E eu imagino que esse seja o problema de muitas prefeituras que estão nos assistindo. Então, o exemplo de vocês pode ajudar. E aí eu sei que a Bárbara Godoy e também o Leonardo Richelli ajudaram vocês a encontrar esse caminho. O que foi feito, assim, do ponto de vista prático para melhorar a nota da Prefeitura de Recife? Principalmente governança, né? Tanto governança quanto patrocínio desde o princípio do prefeito. Então, o prefeito estabeleceu já de cara para toda a equipe que gostaria de fazer aquilo, até para poder investir mais logo em seguida. E a gente monitorou essas medidas durante aí 1 vez por semana, durante todo o ano de 2021. Então, essa governança que eu acho que fez toda a diferença, né? Independentemente de quais eram as medidas, mas estar ali em cima, estar cobrando, deixar todo o time imbuído do propósito daquelas medidas, que não eram as medidas por si só, mas sim tudo aquilo que a gente poderia alcançar lá na frente. Feito isso, eu acho que qualquer medida é alcançável dentro da gestão pública. Agora, Ricardo, completando então esse raciocínio do Felipe, governança é algo que a gente sabe que está sendo cada vez mais cobrado das organizações públicas, também das privadas, mas não é fácil você introduzir um sistema de governança em qualquer lugar, seja pública ou seja privada. Porque já existe um modus operandi, né? As pessoas vão ali fazendo de um jeito e vão se habituando àquele esquema de trabalho e chega a governança e diz, olha, a partir de agora a gente precisa ter um cumprimento irrestrito da legislação, qualquer desvio será assim considerado uma atitude condenável, então a gente precisa trabalhar por essa melhoria contínua. Como é que foi esse engajamento da equipe, já que muda muito o jeito de todo mundo trabalhar? Inácia, eu diria que governança é cultura, e cultura a gente precisa investir. E aí, como o Felipe falou, o patrocínio da instância máxima, que é o nosso prefeito, foi fundamental nesse sentido. Como medida prática na governança, eu queria citar também um decreto que estabeleceu as regras de governança dentro do município, estabeleceu uma avaliação de como estava a maturidade da governança em cada secretaria, em cada indireta na Prefeitura do Recife, para que a Controladoria passasse a atuar no apoio a esses gestores para construir o seu plano de melhoria da governança. Você pode contar como é que foi esse mapeamento? Chegou a surpreender vocês? Surpreendeu. Surpreendeu porque as práticas, elas são muito esporádicas. Eu diria que surpresas boas e desapontamentos também, né? É normal. Algumas ilhas de excelência sempre existem. Isso. E outro tanto que precisa evoluir para acompanhar, né? E o mais importante é que cada um enxergue aonde está, né? E que passe a ter um plano para chegar no nível de excelência, que não é do dia para a noite. A gente sabe, como eu disse, cultura não se cria do dia para a noite com um decreto.
E para isso a gente tem um programa de capacitação capitaneado pela CEPLAG, né, na Escola de Governo do município, de maneira a que a gente vá construindo isso ao longo do tempo. Vocês citam várias vezes o prefeito, né, João Campos. Como é que é ser liderado por um prefeito tão jovem, hein, Felipe? Começa com você. É bem desafiador, né? É como se não houvesse desafio inalcançável. Pique total. Pique total, então sempre quando você acha que fez, aparece algo mais, algo a melhorar. Vou citar até o exemplo da melhoria fiscal, né? Então, a gente fez todo um grande esforço no primeiro ano, obtivemos a nota de crédito para obter empréstimos internacionais. E qual que é a tendência, né? Pronto, então agora não precisamos mais buscar medidas. Vamos relaxar. Pelo contrário, não. Se vocês identificarem mais medidas, eu vou conseguir investir mais. E foi exatamente dessa provocação que surge exatamente o segundo trabalho com o Aquila, né? Então a gente segue tentando incrementar, tentando buscar novas ações, que sabe colocar o desafio, sabe onde quer chegar, sabe motivar a coragem da equipe. Juventude, né? Que não tem medo de nada e tudo é possível. Isso, mas sendo também muito responsável, né? Isso é muito motivador, né? Quando você chega ao final de um ano, de um ciclo, de um projeto, você vê tudo que fez que às vezes você nem imaginava que seria capaz, né? Sempre muito puxado aí pelo nosso prefeito. Como é que foi para você, Ricardo? E como é que tem sido, né, essa liderança de um prefeito tão jovem como João Campos? Eu acho que eu tenho um papel diferenciado no sentido de trazer um pouco de experiência para essa equipe, que também é muito jovem. Meu colega de pasta aqui, que o diga, né? Eu tenho a mesma idade que o pai de João, né? Então, trabalhei com ele durante os 8 anos de Eduardo Campos enquanto governador de Pernambuco. Trabalhei com ele quando ele foi secretário de Fazenda, né? E acredito que o meu papel é um pouco o desempenho específico da pasta, mas dentro do núcleo de gestão, um pouco da experiência de já ter vivido muitas situações difíceis e que muitas vezes no mundo público se repete. E ele tem essa possibilidade de ter alguém também com experiência e não só o arrobo da juventude, que é muito bom, muito importante, mas precisa ser temperado ali com um pouquinho de experiência e acho que eu posso dar essa contribuição. Para a gente fechar essa questão das finanças, eu quero voltar na dívida ativa. Como é que vocês fizeram para, numa relação mais próxima com o munícipe, com o contribuinte, fazer com que as pessoas entendessem que era o momento de fazer a quitação dessa dívida? Muitas vezes o morador nem sabe que está devendo à prefeitura, né? Às vezes ele ignora esse processo. Como que foi essa conversa para levantar aí e aumentar essa receita, Ricardo? Principalmente melhorando a comunicação com esse cidadão recifense que ele às vezes desconhece que estava devendo ou não tem noção do que é que ele está devendo, né? A gente ainda está num primeiro momento dessa escolha em função do perfil desse devedor, a gente escolher a melhor forma de chegar junto dele e de apresentar o que ele está devendo e as alternativas que ele tem para quitar essa dívida. Por outro lado, o fato de já ter feito isso em 2022, que era o rescaldo da pandemia que veio de 20 e 21, para resgatar esse contribuinte que estava devendo em função daquele momento econômico difícil, né, fez com que a gente decidisse não fazer isso em 2023. E 2024, que é o ano eleitoral, a gente tem a vedação também desse momento aí específico. Com esse planejamento, então, que o Aquila ajudou vocês a fazerem para melhorar aí a cobrança da dívida ativa, cresceu quanto aí na receita? No canal de protestos, nós conseguimos um aumento na arrecadação de 96% e um aumento no ticket médio de 25% no valor desse ticket de arrecadação. Tenho acompanhado particularmente o trabalho do Aquila e sei que a inteligência artificial tem participado cada vez mais das soluções que os consultores levam para o mercado. E a Bárbara Godoy, que é uma das consultoras do projeto, me contou que vocês usaram esse recurso para fazer esse processo aí de aumento, né, de receita a partir da cobrança de dívida ativa. Como é que foi feito? A inteligência artificial tem usado um ranking para estabelecer não só quais são os perfis da dívida que devem ser cobrados, mas também ranquear quem deve ser cobrado primeiro e por que canal de cobrança a gente deve fazer isso. Isso economiza muito esforço, né?
Com certeza, a gente não gastar um recurso numa dívida que tem pouca chance de retornar para a gente e a gente escolher melhor o canal que a gente vai usar para cobrar em função desse perfil do devedor. Parece simples, mas com certeza mexe com o resultado, não é, Felipe? Com certeza, com certeza. A gente já começa a sentir alguns efeitos, né? Então a gente já começa a fazer conta considerando esse valor. Então a gente já espera que ao longo de 24 aí esse resultado ainda melhore, para que a gente consiga investir ainda mais. É isso aí, tomara, porque vocês podem investir e melhorar mais ainda a qualidade de vida ali dos moradores de Recife. Vamos mudar de assunto agora e ir para novas fases desse projeto com o Áquila, que já tem aí praticamente 2 anos, né, em parceria com vocês lá na Prefeitura de Recife. O que você elenca, Felipe, como algo que já está em andamento, gerando frutos e que está aí tornando esse investimento na consultoria realmente um resultado importante para o município? Isso já vem nos permitindo melhorar nossa capacidade de investimento. Por exemplo, para dar um dado aqui, quando a gente entrou na gestão, investia-se no município, em média, 300 milhões de reais ano, e a gente está chegando agora a 750 milhões. Nossa expectativa é que já em 24 a gente chegue a 1 bi, é nossa meta. Não, mas peraí, isso aí implica em receita nova, que entra, por exemplo, pela quitação, né, de algumas dívidas ativas de moradores, Sim. mas também por entrada de financiamentos que chegam de bancos, inclusive internacionais. É isso, né? É um conjunto de ações que todas contribuem para esse resultado. Então, hoje o município tem capacidade de captar recursos internacionais, o que permite esse investimento. Mas também, depois a gente tem um desafio de como custear essa unidade educacional, como custear essa unidade de saúde. E é aí onde vem essa necessidade de estar constantemente otimizando a máquina, otimizando o orçamento, para que a gente consiga depois operar aquelas unidades que vão ser entregues por meio de financiamento, né? Vamos falar da área de educação, que vocês já citaram em vários momentos, né, a importância de algumas áreas. Então vamos falar de educação, projetos que estão em andamento, resultados que já estão sendo obtidos, porque eu sei que a reorganização da gestão, ela passa por mostrar para todas as áreas, todas as secretarias, um novo modo de trabalhar. E a educação é uma área estruturante para o futuro de qualquer cidade, né? O que você me conta, Ricardo, que vocês têm feito no setor de educação? No setor da educação, acho que de modernidade a gente pode destacar, e Felipe pode falar melhor do que eu, a PPP para a construção e a gestão de creches para ampliar esse atendimento que é capitaneado lá pela equipe de Felipe. Pela CEPLAG. Então me conta, como é que funciona essa parceria público-privada, que também pode ser um estímulo para outras prefeituras que ainda desconhecem essa possibilidade, que é até jurídica, né? A gente, desde que assumiu, né, existe lá um desafio do prefeito, uma promessa colocada por ele de aumentar a quantidade de vagas de creche. Então, quando ele assumiu, a gente tinha no Recife 6.500 vagas de creche, por exemplo, e a gente começou a traçar uma série de formatos e cenários para aumentar esse número. Então vai desde construção própria, da assinatura de convênios com outras creches privadas e também a PPP. A gente espera aí que ao final desse ciclo a gente consiga sair de 6.500 para cerca de 18 a 19 mil vagas de creche. E por que isso é tão importante, né? Assim, tanto por um lado há uma demanda social, então quando a gente vai nas comunidades há essa necessidade, há essa cobrança, mas também já existem estudos que indicam que uma família, quando ela tem todas as crianças na creche, a renda dessa família aumenta em pouco mais de 20%. É uma das medidas sociais mais relevantes, né, que você pode fazer. Por que a gente está dando esse destaque tão grande em creche? Né? Porque do ponto de vista da educação infantil e fundamental, o município já tem cobertura suficiente e hoje a gente trabalha muito mais na linha de melhoria da qualidade do ensino. Mas na creche a gente falta ainda cobertura que a gente espera suprir até 2027, quando todas as unidades dessa parceria público-privada seriam entregues. Então, dentro da educação, hoje a gente vê essa questão da creche como o principal desafio, porque ela tem impacto direto, né, nas famílias. Do que a gente já conseguiu avaliar, essa criança, quando ela não consegue uma vaga em creche, ela, em geral, o que faz é que tira uma pessoa da família do mercado de trabalho. Alguém da família tem que ficar em casa com essa criança, seja a avó, a tia, a mãe, o pai. E no que essa pessoa sai do mercado de trabalho, a renda da família decresce. Mas também a gente já tem notícia, por exemplo, de aumentos de casos de violência doméstica, quando a mulher não tem independência financeira
e por isso continua se sujeitando, às vezes, ali àquela condição de assédio, né? É complexo, né? Você vê que não é um problema com uma solução. Você tem que fazer um alinhamento de vários raciocínios para conseguir alcançar um resultado bom para a população. Mas que eu diria que assim, a falta de educação infantil, por exemplo, é uma das grandes raízes de vários dos problemas que a gente tem hoje no Brasil. Por exemplo, também, para citar outro caso, a gente sabe que na formação dessa criança, até os 6 anos, que é a primeira infância, né, é muito importante que ela tenha, seja uma educação qualificada, seja segurança alimentar, os nutrientes adequados, né? E dentro da creche a gente consegue garantir as 5 refeições para essa criança, sem também onerar o orçamento familiar. Então, assim, o nascimento de uma criança não atrapalha o ambiente familiar, não atrapalhe a renda familiar, para que essa criança consiga se desenvolver nos primeiros anos dela e lá na frente se tornar um adulto bem resolvido. Uma das grandes medidas aí que é monitorada de perto pelo prefeito. Ô, Ricardo, eu quero falar um pouco mais de um ponto que eu sei que é muito importante para as prefeituras e a gente está focando bastante aqui em arrecadação, que é a questão de você não esperar que um contribuinte entre na dívida ativa do município e que você passe a monitorar o processo desde o início, evitando esse sofrimento que às vezes é para uma pessoa ser cobrada de algo que às vezes ela nem reconhece ou que não está no momento certo para ela fazer essa quitação, né? Algo que, por exemplo, saiu ali do orçamento dela no dia a dia, mês a mês. A inteligência artificial, essa parceria que vocês têm com o Aquila, também está ajudando vocês a pensar o caminho do tributo, podemos dizer assim, da hora que ele é gerado ali no sistema do município, para que não surpreenda, né, o munícipe, o cidadão, com uma cobrança para a qual ele não está esperando? Com certeza, Inácia. A primeira abordagem foi na dívida ativa, que a dívida já está constituída e passível de cobrança, inclusive judicial, né? Mas já foi iniciado um segundo, que é no momento que antecede a inscrição em dívida ativa. Então, a ideia agora é usar a inteligência artificial para antecipar o comportamento do contribuinte, que pode eventualmente se regularizar sem o ônus de uma fiscalização, sem receber uma multa, simplesmente sendo abordado, né, pela ação fiscal, por exemplo, de que ele está abaixo da arrecadação do segmento dele. Então, a inteligência artificial pode fazer esse trabalho de monitorar os contribuintes. A gente sabe que quanto mais cedo se cobra uma dívida, maior é a chance de recebê-la, né? Então, a ideia aqui... todas as implicações, né, só para a gente completar, que tem para aquele contribuinte que entra na dívida ativa. Ele é proibido de algumas coisas. Isso pode, por exemplo, atrapalhar o negócio dele e, se ele for um autônomo, também impedi-lo de exercer algumas questões relacionadas à atividade. Também ele perde a famosa certidão negativa, né, de tributos. E se ele for fornecer para uma grande empresa, por exemplo, ele não tem a certidão. Exatamente. Isso atrapalha. Isso atrapalha a vida do contribuinte. Então, está monitorando esse contribuinte, está mostrando a ele alternativas de regularização ou até perguntando a ele se é isso mesmo, se ele diminuiu a atividade econômica dele ou se ele vai se regularizar em função dessa mudança de comportamento. Interessante. Ô Felipe, vocês foram precursores aí no Brasil no uso da inteligência artificial com essa finalidade. Estou aqui pensando se quando o Aquila trouxe essa sugestão para vocês, João Campos gostou de cara, já que ele é tão arrojado e tão inovador, ou vocês ficaram assim, poxa, será que vai dar certo? Isso é muito inovador. Qual foi a receptividade? Não, claro que a gente fica muito animado, mas sempre recebe com bastante desconfiança, né? Tem sido vendido com muita pompa. Você sabe que mineiro que é assim desconfiado. Eu não achei que recifense fosse também, tá? A gente é bastante. Mas exatamente esse trabalho não começou num primeiro momento de fazer a inteligência artificial, né? Então, teve um primeiro momento de diagnóstico, teve um primeiro momento onde até nesse trabalho de diagnóstico o Aquila apresentou para a gente o que seria um esboço dessa tipificação do perfil da dívida, por exemplo. Isso já atraiu nossa atenção. Quer dizer, tipo um ensaio ali para vocês verem como é que funcionaria. Como é que funcionaria essa tipificação. Então isso foi gerando confiança, né, entre as duas equipes, até que a gente decidiu embarcar nessa ideia aí da inteligência artificial. Mas, de fato, no primeiro momento, você sempre fica muito receoso, mas a gente também tenta e tentou, junto com o Aquila, eles também sempre foram muito abertos a isso,
a gente ir botando etapas anteriores para que isso não surja do nada, né? Para ir amadurecendo a ideia, né? Óbvio, também dentro da equipe isso gera uma ansiedade, porque enquanto está sendo preparada a inteligência artificial, os resultados não aparecem. Então, eu também sempre cobrei bastante da equipe que qual que é a nossa linha de base, como é que a gente vai monitorar isso? Quem arbitra se o resultado foi alcançado ou não é o Ricardo, né? Mas a gente sempre teve o desafio de qual vai ser nossa linha de base, tá? Porque esse resultado vai aparecer, mas como é que a gente vai comparar com o status quo? E enquanto o robozinho estava se desenvolvendo, estava aprendendo, e foi legal ver a construção disso, acompanhar a construção disso, é desse momento que a gente começa a perceber que o trabalho vai ser entregue, não é algo que surge do nada, né? A equipe do Aquila sempre em muita sintonia conosco, mas em paralelo a isso a gente também estava pensando como é que iria medir esse resultado. Já desde o princípio, quando o robô começou a rodar, a gente já começou a ter esse resultado, né? E aí, óbvio que aí parece que as coisas facilitam muito, né? Aí todo mundo se anima, As né? equipes se abrem mais, todo mundo se anima e tudo parece muito fácil. Mas no primeiro momento, óbvio que você fica, vai dar certo, como é que isso vai funcionar e tal. Mas eu diria que assim, sempre, a gente sempre muito próximo da equipe do Aquila e a equipe do Aquila também sempre muito transparente conosco. Sempre foram abrindo o que estava sendo feito, qual era o caminho que eles iam adotar. E isso vai estabelecendo uma relação de confiança até que a gente chega nos primeiros resultados, né? Dá para esperar com mais tranquilidade o resultado chegar, né? Isso. Agora, Ricardo, o Felipe disse que o resultado é você que avalia se está bom. E você é difícil de agradar no resultado? Como é que é? Eu sou bem rigoroso. Mas em relação aos trabalhos que a Aquila tem feito em conjunto com a prefeitura, o que me brilha mais os olhos é exatamente esse trabalho na dívida ativa e agora na cobrança administrativa junto com a inteligência artificial. É claro que a inteligência artificial tem que ter as regras e os paradigmas da equipe técnica que desenvolveu. E realmente, para convencer a equipe técnica lá, os auditores, os procuradores, de que isso dá certo, de que isso funciona, a gloriosa equipe do Aquila sofreu um pouco, né? E a gente sabe o que é isso. Existem regras na gestão pública. Existem regras, e isso. É difícil as pessoas pensarem com esse passo na modernidade. Não estão acostumados a fazer de um jeito. É mudar paradigma, né, Inácia? Mudar paradigma não é fácil. Exato. Então, isso tem a resistência natural, mas essa resiliência da equipe, da gloriosa equipe do Aquila fez com que, o patrocínio, né, nosso e principalmente do prefeito, fez com que esse resultado aparecesse já, e esses primeiros resultados que apareceram já começa a engajar melhor a equipe lá, os procuradores, os auditores que estão lidando diretamente com isso, e é isso que me anima muito, né? É trazer essa inovação da inteligência artificial para o processo produtivo lá da arrecadação, da cobrança da dívida administrativa, e eu sou um entusiasta aí desse trabalho. Que bom, a inovação com resultado é o melhor dos mundos na gestão, né? Senhores, muito obrigada por essa entrevista. Eu quero que vocês levem ao prefeito João Campos que o convite continue de pé para ele vir aqui ao Gestão com Identidade também falar sobre essas mudanças, sobre esse arrojo dele na gestão, para que a gente possa também usar a Prefeitura de Recife como estímulo, como impulso para que outras capitais, mas também cidades menores, possam aprender com o case de vocês. Felipe, muito obrigada por essa entrevista. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Ricardo, muito obrigada também e até uma próxima entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E claro, sucesso em todas essas mudanças que vocês estão realizando, com certeza. Viu? Um abraço, gente. Um abraço. Bom, e o programa Gestão com Identidade fica por aqui. Para rever ou compartilhar o programa é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os consultores, eles estão acessíveis pelas redes sociais ou pelo site do Aquila. E semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.